A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez trazendo um estudo para a edificação da igreja e hoje eu quero falar sobre um dos pilares mais importantes do cristianismo, que é sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E hoje eu quero falar sobre o Et de Deus e o Aleph e Tav. Bem, se você não está compreendendo o que eu estou falando e não conhece esses termos, você vai passar a compreender esse tema maravilhoso sobre a pessoa de Jesus. Bem, no primeiro livro da Torá, que é o livro da lei, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus. Bem, vou ficar somente nessa frase. Já no hebraico vai dizer assim essa mesma frase: Bereshit bara Elohim et hashamai. A partícula et é uma partícula intraduzível. Ela apenas aponta para um objeto direto, que é os céus, que no hebraico está hashamai. O interessante é que ela não tem tradução, queridos, e ela é formada por duas letras do alfabeto hebraico, que é o Aleph e o Tav. E você sabe que ela significa princípio e fim, o primeiro e o último. E quando você vai para o hebraico pictográfico, que as palavras eram umas figuras, você vai ver que essas palavras da partícula et, o Aleph e o Tav, elas têm um símbolo de uma cruz e a outra de um touro, queridos irmãos. E o significado dela é o líder na cruz. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o princípio e o fim. Ele fala isso. E no hebraico pictográfico tem a revelação tremenda de Cristo. Já lá em Gênesis, já estava anunciando que o Deus se faria carne e seria pregado na cruz. Isso é incrível, meus amados irmãos. Está falando ali o líder na cruz. Então a partícula et, que é uma partícula intraduzível, ela está apontando para Cristo. Isso é incrível, queridos irmãos. Então eu quero trazer aqui algumas questões bíblicas sobre o Aleph e o Tav, que é o Et de Deus, no Velho Testamento, nos profetas e no Novo Testamento, porque você vai ver no Novo Testamento Jesus falando que ele é o Alfa e o Ômega. E se você jogasse para o hebraico, está falando Aleph e o Tav. Então você vai ver coisas incríveis aqui sobre esta revelação. Bem, queridos, um dos textos atribuído ao Pai está em Isaías capítulo 44, verso 6, quando diz assim: assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Olha que interessante, queridos irmãos. Fazendo uma leitura nesse texto e comparando com o Novo Testamento, que é Berit Hadashah, percebemos claramente a semelhança relacionada entre os textos de Isaías e Apocalipse. Fato, as letras que representam a pessoa de Cristo no Antigo Testamento estão relacionadas de forma direta a Ele e ao Pai, que são o Aleph e o Tav, como eu falei aqui, que representam a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. O interessante também, irmãos, é em se notar que o Aleph é representado pelo número 1, no qual podemos entender que só temos um Senhor e Salvador. Detalhe, o Aleph é representado pela pictografia da cabeça de um boi, onde significa liderança e força. Vemos Cristo em Mateus capítulo 11, verso 29, dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ora, Cristo usou aqui uma linguagem muito conhecida ali, de acordo com o contexto da época, onde o jugo era uma canga posta sobre o boi experiente e um boi inexperiente, onde o boi experiente conduzia o outro no caminho como preparar a terra para o plantio. Onde entendemos que Cristo se mostra ali, um líder experiente e com força, pronto a mostrar o caminho certo para as pessoas que estavam cansadas do jugo pesado da lei. Outro detalhe a se observar é que a letra Tav
já corresponde a sua pictografia a uma cruz, onde aqui fica claro a mensagem da cruz, onde um líder, que é a cabeça da igreja, forte e experiente, foi conduzido a uma cruz para ser morto. Percebemos com isso que tanto em Apocalipse 1, verso 17, o Messias se apresenta semelhante ao Pai. Vamos ler. Vai dizer assim: assim que eu admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha que interessante, está dizendo aqui que não temas, eu sou o primeiro e o último. Você vai ver isso no capítulo 22 também, verso 13. Vemos a expressão eu sou, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, no que reforça a ideia do entendimento. De uma leitura pictográfica hebraica, comparando ao Novo Testamento, isso nos torna evidente a utilização usada por Jesus Cristo ao se declarar igual ao Pai. Se logo o primeiro e o último são paralelos a Isaías 44, verso 6. Logo o alfa e o ômega é paralelo ao Aleph e o Tav, onde nos mostra a mensagem do cabeça em uma cruz. Queridos, isso é sensacional, só não enxerga quem não quer.